Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora no capítulo 23. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: de Harã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como a do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito? Eis que o povo que se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deitará, até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Tornou Balaque a Balaão: vem agora, e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que
que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 24. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era de costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales, elas se estendem, são como um jardim à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus quem os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal, ou o que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará, e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão Amaleque, e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Igualmente afligirão a Éber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar.
e também Balaque se foi pelo seu caminho. Nós estamos lendo o livro de Números e vamos começar agora o capítulo 25. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. Foi após o israelita e, entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, o qual era a cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligi vós os midianitas e feri-os, porque eles vos afligiram a vós com as suas ciladas, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga no caso de Peor. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 26. Depois daquela praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia, quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas,
De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. De Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias. De Zefon, a família dos Zefonitas. De Agui, a família dos Agitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arode, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram de Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram Esrom, a família dos Esronitas. Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maqui, a família dos Maquiritas. E Maqui gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Ezer, a família dos Iesritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Ora, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E as filhas de Zelofeade chamavam-se Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imná, a família dos Imnitas. De Esvi, a família dos Esvitas. De Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias, de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Aser chamava Sera.
Estas são as famílias dos filhos de Easer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a estes, pois, se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos darás herança maior, e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também, estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Anrão, e a mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Anrão ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.